Capítulo 71, segunda-feira, 14 de janeiro. Teresa diz a Arthur que só não contou nada antes porque teve medo de perdê-lo, e com hipocrisia pede perdão a ele. Genoveva diz a Rubens que Esperança se consolou muito rápido, pois já anda com outro homem. Renan tenta convencer Esperança de que a ama e quer ser como um pai para seu filho. Ela responde que fica muito feliz que um homem tão bom como ele se interesse por ela e seu filho, porém, seu coração segue sendo de Rubens. Aida pede a Mariano que não veja Esperança, pois ela não é uma vítima de seu pai, mas uma aproveitadora que se envolveu com ele, mesmo sabendo que era um homem casado. Mariano diz a Aida que Rubens mentia dizendo que estava se divorciando e Esperança ingênua acreditava em suas boas intenções. Aida diz que está se sentindo profundamente decepcionada com seu pai. Teresa consegue que Arthur a perdoe e eles fazem amor. Aida, furiosa, grita com o pai e diz que o odeia. Rubens diz à filha que Esperança é que o persegue, mas ela não acredita. Arthur pede a Teresa que deixe de tomar anticoncepcionais, pois deseja muito ter um filho. Teresa finge concordar. Rubens, furioso, diz a Mariano que ele está colocando sua filha contra ele e o acusa de estar interessado em sua fortuna. Capítulo 72, terça-feira, 15 de janeiro. Teresa diz a sua mãe que Arthur e ela vão formar uma família e ela fica feliz. Esperança pede a Mariano que não a diga nada e que o melhor é que todos pensem que o filho que espera é de Renan. Mariano diz a Esperança que ainda Rubens, sendo um homem mau, deve assumir a criança e não é justo que ela arque com tudo sozinha. Arthur diz a Paloma que não voltarão a se ver e que sabe que ela tem a esperança de que eles reatem o relacionamento, mas que isso não é possível, pois ele ama Teresa e se reconciliou com ela. Paloma tenta convencê-lo de que não pedirá nada, mas Arthur pede que só o procure para assuntos de negócio. Paloma diz a Martins que está certa que Teresa esconde algo, e quando isso vir à tona, Arthur vai abandoná-la. Martins diz a Paloma que ela não deveria insistir em um relacionamento que não tem futuro. Aida diz a Mariano que foi ver Esperança para lhe dizer tudo o que disse seu pai, e tem certeza que ela agiu aconselhada por Teresa. A Bela diz que não teve nada a ver com a história de Rubens e Esperança. Mariano diz a Aida que Esperança não mentiu, e realmente Teresa não tem nada a ver com sua relação com Rubens. Teresa diz a Mariano que Arthur descobriu que ele foi seu primeiro homem e a perdoou. Paloma vai falar com Arthur e, ao atravessar a rua, é atropelada. Capítulo 73, quarta-feira, 16 de janeiro. Paloma é atropelada e chega gravemente ferida ao hospital. Ela tenta dizer a Arthur o que sabe de Teresa, mas Mariano pede a Arthur que saia. Paloma, agonizando, diz que esteve com Arthur durante uma noite e morre. Teresa, hipócrita e chorando, diz a Aurora que, apesar de tudo, a morte de Paloma a afetou muito e que estar tão perto dela quando o acidente ocorreu foi horrível. A Aurora a olha desconfiada. Aida diz ao seu pai que não sabe se poderá perdoá-lo, pois dói muito que ele tenha traído sua mãe, ainda mais com uma mulher que nem importância deu a ele, já que já a viu aos beijos com outro homem. Teresa diz a Joana que nem morta Paloma deixa de lhe trazer problemas e diz que a incomoda que Arthur sofra por ela. Arthur diz a Fernando que não acreditou que a morte de Paloma o afetaria tanto e que em seus últimos momentos ela tentou lhe dizer algo. Teresa habilmente diz a Luísa que há alguns dias Paloma telefonou para dizer que Arthur estava com ela, mas pede à amiga que não diga nada, pois não tem como provar essa informação. Rubens, cinicamente, exige que Esperança volte para ele, dizendo que deixará sua esposa, mas ela o rejeita. Teresa diz a Mariano que o destino tem se empenhado em os aproximar. Aida chega e beija Mariano. Ele retribui e diz que não tem olhos mais para nenhuma outra mulher. Teresa os observa furiosa. Capítulo 74, quinta-feira, 17 de janeiro. Teresa vê Aida chegando e de propósito fala com Esperança sobre sua gravidez. Aida exige que Esperança diga se esse filho é de seu pai. Teresa se intromete na conversa, diz que o filho é de Renan e por isso Esperança irá se casar com ele.
Amadeu descobre um rombo milionário nas contas de Maíra e pensa que só Rubens pode ter feito o desfalque. Rubens afirma que esse dinheiro foi investido em outro negócio e que espera recuperar o valor em poucos dias. Aida, furiosa, diz a Mariano que ele precisa escolher se segue sendo amigo de Esperança ou segue sua relação com ela, porque não seria justo com sua mãe que tivesse uma relação com alguém tão próximo à amante de seu pai. Rubens tenta convencer Maíra a revogar o direito de Aida sobre os seus negócios, pois Mariano poderia se aproveitar dela. Teresa diz a Rubens que Esperança tem 3 meses de gravidez e esse filho é dele, ainda que Aida pense que o pai da criança é o Dr. Renan, que está perdidamente apaixonado por Esperança. Mariano diz a Aida que vai se manter afastado de Teresa, ainda que ela demonstre que o ama. Arthur diz a Teresa que Paloma deixou toda a sua fortuna para uma fundação. Esperança diz a Mariano que ele deve voltar com Aida e que não é justo que briguem por ela. Teresa diz a Joana que Paloma deixou toda a sua fortuna para Arthur e ele vai converter esse dinheiro para que as crianças da fundação que apoiam tenham teto, comida e estudo. Capítulo 75, sexta-feira, 18 de janeiro. Rubens diz a Esperança que sabe que está esperando um filho dele. Ela tenta negar, mas acaba confessando que ele é o pai. Martim diz a Aurora que Paloma deixou uma carta recomendando-o como tesoureiro da fundação. Teresa diz a Mariano que Nico deve ser muito perigoso e o melhor seria não se meter com ele. Teresa diz a Tito que a polícia está atrás dele. Assim, o melhor seria que ele fosse embora para sempre, pois não poderá ajudá-lo. Armando diz a Teresa que, segundo Ramon, ela foi atrás de Mariano e ele tem provas disso. Teresa diz que o procurou para pedir que ela a deixasse em paz. Teresa, fingindo-se ofendida, reclama com Arthur que ele continue duvidando dela e, por isso, tirou Mariano da fundação de Paloma. Luísa escuta quando Arthur diz a Fernando que Teresa já sabe que ele fez amor com Paloma. Teresa, chorando, procura Fernando para se queixar de Arthur.